Alô pessoal, boa noite. Não tem como falar que é boa noite, né? Tá tudo escuro aqui, nós estamos gravando essa hora. Então, de qualquer jeito, meus amigos, meus colegas, meus parceiros, internautas, de certa forma então, boa noite. Meu nome é Wellington Mônaco, sou Head de Governança na Vantix Tecnologia e o objetivo nosso é iniciar uma série de vídeos relacionados ao assunto que está em pauta, qualquer LGPD, Legislação Geral de Proteção de Dados ou Lei Geral de Proteção de Dados. E o foco principal desse bate-papo que a gente vai passar a ter é único e exclusivamente no contexto de simplificar, desmistificar e agilizar a adequação das empresas à lei. E essa lei, que ela teve toda essa nuance em função desse afastamento social, toda essa convulsão social, econômica que estamos passando, essa lei, ela foi alterada a sua vigência para iniciar em janeiro de 2021, não é agosto não. Se o nosso presidente aprovar, o que está tramitando no Congresso, é em janeiro de 2021. Somente as sanções e as multas, elas vão passar a ter vigência em agosto de 2021. Portanto, a lei, efetivamente, ela entra em vigor em janeiro de 2021. Não é agosto, não. Agosto simplesmente é para começar as sanções. Talvez seja uma espécie de warm-up que nem foi feito na GDPR, lá na área econômica europeia, onde ficou praticamente 2 anos a lei ativa. Então, nesse primeiro bate-papo nosso aqui, o que nós vamos falar? Nós vamos falar do cenário dos quem são os atores envolvidos na lei. A lei é voltada para quê? Para ter um controle, uma governança de proteção dos dados. Que dados? Dados pessoais, que a gente já deveria estar fazendo isso há algum tempo, né? E sempre fizemos. E também a governança da proteção de dados, a governança da privacidade dos dados. Que dados? Dados pessoais. Então, de certa forma, essa lei ela veio dar sustentação para que o ator principal da brincadeira, quem que é? O titular. Quem é o titular? O titular somos nós. Nós que somos dados, os donos dos nossos dados. O nosso nome, o nosso e-mail pessoal, o nosso e-mail corporativo, assim como todo o cenário dos demais dados, endereço, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe. E esses dados, eles são estruturados, ou melhor, eles são caracterizados em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis têm uma outra caracterização, conotação e tratamento dentro da lei, porque ela tem um vigor maior por ser caracterizado como dados sensíveis. Então hoje nós vamos falar rapidamente sobre o contexto de quem são os titulares. Os titulares são que são os proprietários dos dados pessoais. Nós temos quem? Nós temos o controlador, que é aquele que processa o dado, e nós temos o operador, que é aquele que por indicação e todo o contexto contratual de um provedor de serviço, ele foi indicado pelo controlador, que são as empresas nas quais nós temos contratos, para que ele ajude, coopere e terceirize uma parte dos serviços ora executados pelo controlador. Juntando esses dois, a nossa lei nacional caracteriza uma quarta persona, que eles chamam agentes de tratamento, que é a junção nada mais nada menos do que do controlador com o operador. E tem um elemento importante, que é o que nós vamos falar bastante, que é o encarregado. O encarregado, certo, dos dados pessoais, que é uma pessoa, CPF, que todo controlador e todo operador tem que identificar e declarar formalmente quem que é essa pessoa que ocupa esse cargo. Aí entra em todo o cenário, né? O que esse encarregado de dados, ele tem que ser um advogado? Ele tem alguém especialista em segurança da informação? Ele tem que ser alguém de governança? Ele tem que ser um gerente de projeto? Então tem muitas discussões a respeito
E na Europa, na área econômica europeia, isso foi dividido em dois grandes blocos, né? Digamos que 60% na Europa, o DPO lá, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado nosso aqui no Brasil, 60% são pessoas, são profissionais de tecnologia da informação com forte vertente de segurança da informação e 40% são advogados. Agora, dentro desse contexto de simplificar, agilizar, né? E fortalecer o contexto da adequação dessa nova legislação, o encarregado tem várias atribuições, muitas atribuições. Primeiro, ele é o responsável pelo contato entre a empresa, o controlador, certo? E a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o agente regulador de toda a brincadeira, como se fosse similarmente a Anatel para a área de telecomunicações. Então, esse encarregado, uma das funções dele é fazer todo o relacionamento entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Outro contexto, ele é o responsável por tratar todas as solicitações, ou está envolvido direto e indiretamente em todas as solicitações de quem? Dos titulares. É ele que tem que tratar, é ele que tem que definir e executar todo esse plano de comunicação. Então, toda e qualquer solicitação que vier por parte do titular ou algum acionamento pela Agência Nacional de Proteção de Dados, passa por essa figura chamada encarregado de dados, encarregado da proteção de dados. Ele é o responsável, ele tem uma função claramente definida e geralmente ele faz parte de um board que passa a ser componentizado dentro da estrutura corporativa. E é essa conversa que nós vamos passar a ter a partir de agora. Quais são as responsabilidades e atribuições do encarregado de proteção de dados, o DPO? Quais são as responsabilidades e atribuições de um controlador? Quais são as responsabilidades e atribuições de um operador? Certo? Então, a partir de agora nós vamos começar a sequência de vídeos. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima.